Caros alunos, nós vamos conversar sobre o texto Garimpo em Terra Indígena, Yanomami, Responsabilidade, dos autores Alain, Kate e Francilene. Eles vão trazer para a gente um pouco da realidade, discutindo os problemas trazidos, sobretudo, pelo mercúrio, tanto na questão ambiental como na questão social. É importante destacar que eu trouxe esse texto para a gente tentar descobrir como é que essa questão do garimpo em terra indígena também pode ser considerado um problema ligado ao racismo ambiental. Acho que a primeira questão que nós devemos nos fazer é a seguinte: por que se invade uma terra indígena? E aí a resposta disso vem muito de uma fala que é recorrente na sociedade brasileira, quer dizer, para que tanta terra se os índios são improdutivos? E essa ideia de improdutividade está ligada ao preconceito, ao racismo que nós temos contra os povos indígenas, porque a gente acha que povos indígenas é atrasado e tudo aquilo que a gente discutiu no primeiro bimestre. E o texto traz logo na página 2 a seguinte fala: a garimpagem na Amazônia, enquanto atividade extrativista mineral, implica necessariamente na transformação da paisagem e da natureza, bem como uma série de problemas sociais. Então, os autores estão nos mostrando que o garimpo tanto vai causar problemas de cunho ambiental como problemas sociais sérios e gravíssimos, né? E aponta uma questão que vem acompanhando esses três textos que nós estamos estudando nesse segundo bimestre, que é a década de 80. Foi na década de 80 que começamos a discutir o conceito de racismo ambiental, na década de 80 que a gente começou a ver grandes navios, né, e começou-se a mapear esses navios que trazem lixo dos países desenvolvidos para a África e para os países subdesenvolvidos, como na América Latina. E é também na década de 90 que há um grande fluxo na chamada Corrida do Ouro para as terras indígenas e nativas daqui, por exemplo, na Amazônia. Então, é importante a gente ver que hoje na Amazônia nós temos uma concentração de mercúrio, né? E além dessa questão do mercúrio enquanto um elemento natural, mas a mineração ela expõe esse mercúrio, lança esse mercúrio na terra e nas águas. E vem contaminando muito a questão dos peixes e outros seres vivos que estão nesse meio aquático. Aqui eu trouxe duas imagens para mostrar que os próprios garimpeiros são vítimas diretas do próprio mercúrio, né? Por quê? Porque, sem nenhuma proteção, eles usam desse elemento altamente tóxico. Então, além desse produto ele ser tóxico para o meio ambiente, ele é tóxico para as pessoas, né? E aqui tem uma chamada de atenção que, além de tudo, né, dessa questão do mercúrio enquanto elemento tóxico, a quantidade de pessoas na terra indígena também causa impactos severos para o meio ambiente e para as populações nativas. No caso, o texto vem trazendo, em 2018, havia denúncias já da existência de 5.000 garimpeiros. E aí eu quero, em terra indígena, eu quero lembrar que quando as notícias últimas, entre 2021 para 2022, já eram de 20.000 garimpeiros na terra indígena Yanomami. Aí vocês imaginam todo o impacto ambiental e social dessa quantidade de pessoas. E também o texto vai nos ajudar a mostrar como é que os indígenas veem essa questão do minério e como é que a nossa sociedade vê. Então, para os indígenas, o minério é mais um elemento que faz parte da natureza. Ali há uma fala aqui de Davi Copenau que diz que não passa de poeira brilhante na lama, enquanto para a nossa sociedade ele é commodity. O que significa isso? Ele é produzido para vender, para exportar, para gerar muito lucro, né? Claro que esse lucro não é sentido pelos garimpeiros, ele é sentido pelos grandes que compram baratíssimo desses garimpeiros e que depois esse ouro vai ganhando, né, proporção de valores, enfim, e é o que gera riqueza, né? Então, a exposição do mercúrio, os autores chamam atenção para uma série de impactos na nossa saúde.
Então, continuando, impactos à nossa saúde, né, com várias questões, e o que eu trago aqui, que eu acho muito grave, que foi trazido por esses autores, é a questão de ser um elemento que causa risco de câncer. Então, todos nós aqui na Amazônia, além dos povos indígenas, estamos vulneráveis a essa questão, porque a gente tem um alto índice de mercúrio já presente nos peixes que nós consumimos. E essa atuação também causa danos, eu queria chamar atenção para os danos sociais que essas comunidades, não só indígenas ou não indígenas também, né, sofrem. No caso da terra indígena Yanomami, houveram vários casos de violências contra os próprios Yanomamis, né, morte e a questão de estupro. Mulheres Yanomamis foram estupradas ao longo desse período aí de aumento dos garimpeiros. Os Yanomamis tiveram toda a questão alimentar impactada, porque não podiam sair para caçar, não podiam pescar, a água que consomem está contaminada, então uma série de situações que a gente precisa trazer aqui que demonstram essa ideia até de racismo ambiental, né? Por quê? Porque não importa a vida dos Yanomamis para quem está lá, né? O que importa é o dinheiro, né? Então, aqui tem uma fala, que eu acho que é para ir concluindo esse nosso vídeo. Os Yanomamis dizem: o garimpo estraga a terra, estraga o rio, mata o peixe, bota veneno no rio, mata a floresta, mata o índio. Para o Yanomami, o dinheiro não protege, não nos protege, ele não enche o estômago, não faz a nossa alegria. Significa, os Yanomamis têm um outro jeito de olhar a realidade e não está pautada no dinheiro e no lucro, né? Então, e a nossa sociedade capitalista está pautada aí. Então, eu trago aqui uma tarefinha para vocês. Eu quero que vocês leiam, podem ler o texto inteiro, mas leiam a conclusão. E eu quero que vocês apontem as consequências ambientais e sociais do garimpo em terra indígena e também tentarem relacionar como é que essa questão do garimpo realmente se relaciona com o tema que nós estamos estudando, que é do racismo ambiental. É isso, bom estudo, aproveitem e na próxima aula a gente tem roda de conversa.